Boa tarde a toda a nossa audiência da Rede Global de Comunicação. Conhecimento é poder. Hoje a gente vai falar de uma metodologia muito usada também, né, nas instituições de ensino, principalmente as disruptivas, e que foi pego essa ideia, é uma metodologia muito usada também nas empresas. Eles pegaram a ideia, né, do que acontece na essência desse conceito nas empresas e trouxe para o, as salas de aula, certo? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês verem que modelo que é este. Isso. Design Thinking, certo? Eles trouxeram já o Design Thinking para a sala de aula. Então, eu fiquei encantada com essa forma, gente, porque principalmente não só porque trabalha a criatividade, todas aquelas habilidades que a gente já está vendo, socioemocionais, de comunicação e tudo, mas eles vão focar muito também em trabalhar e desenvolver a empatia da criança e do adolescente, certo? Porque hoje, no mundo que a gente vive, a gente fica observando tanto nessa era da informação, em que cada pessoa se identifica com um grupo diferente, né? Você tem um grupo que fala numa visão X em relação ao mundo, você tem um outro grupo que fala na visão Y, e muitas vezes, quando a gente está assim, em um dos grupos, é muito quando se cruzam, né, essas informações e um bate de frente com o outro, muitas vezes vai criando atritos, certo? Vai criando alguns atritos. As pessoas, elas tá faltando empatia, tá faltando respeito, tá faltando buscar entender o porquê que certas pessoas pensam diferentes, certo? Então, muitas vezes a gente vai nas redes sociais e quando a gente tem um debate entre grupos diferentes e você pensa em comentar alguma coisa ali no meio daquele debate que está ao vivo, muitas vezes você, olha, precisa assim, né, de vestir aquela vestimenta contra coisa, certo? Porque o pessoal hoje perdeu um pouco, até mesmo um pouco dessa essência, né? Do saber ouvir, saber escutar com atenção, saber respeitar as opiniões diferentes, certo? Então, esse método do design thinking, olha só, quem já viu essas imagens aqui, cheia de post-its, né? Muitas vezes a gente está no Google e se depara com essas imagens. E esses post-its, eles têm muito a ver com design thinking, certo? Principalmente quando é feito assim nas grandes empresas, que é a maior parte das empresas que adotam esse processo são as empresas maiores mesmo. São quando elas querem inovar, fazer uma coisa diferente que ainda não existe no mercado. E aqui, as equipes, cada equipe, né, que vai sendo passado esse processo, que a gente vai ver que são vários passos do processo, esse aqui vai ser um dos processos onde eles vão estar colocando as suas ideias. Cada pessoa que vai tendo uma ideia, ela vai colocando nesses post-its. Esses post-its estão sempre ligados ao design thinking? Claro que não. A gente pode usar esses post-its como um lembrete das tarefas que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente usa como alguma coisa particular no nosso meio de trabalho, certo? Mas eles têm tudo a ver com design thinking. Mas eu gostaria, antes de começar, antes de saber o que é o design thinking, antes da gente entrar mesmo no conceito e mergulhar em como isso acontece na sala de aula, eu queria saber quem já ouviu falar do design thinking. Se você já ouviu falar, se você sabe o que é, se você nunca ouviu falar, ou se assim, já ouviu falar, mas nem tem ideia do que seja o design thinking, certo? Se vocês quiserem aqui compartilhar, podem colocar no chat. Bom, então, muitas pessoas nunca ouviram falar, certo? Então, vamos ver o que é. Vamos ver o que é o conceito do design thinking primeiro, né? Olha só, vamos ver cada palavrinha, tá? Para que a gente vá entendendo melhor.
Design. Quando a gente fala em design, o que que vem na nossa mente? Vem alguma coisa, a gente pensa assim, design de joias, design de carro, design de interiores, na parte de arquitetura, a gente sempre liga a um projeto criativo, certo? É essa ideia que vem na nossa cabeça. E quando a gente fala thinking, porque o termo vem lá de fora, né, em inglês, o thinking vem do verbo to think, que é o quê? Pensar. Então, se a gente traduzir para o português de forma crua, vai virar pensamento de design. Mas não fica legal, né? Então, aí eu pensei numa forma de estar conceituando isso melhor, para a gente entender melhor, eu coloquei como pensamento criativo. Mas, pensamento criativo de quê? Para quê, né? Com qual objetivo vem esse pensamento criativo, certo? Então, o objetivo nas empresas, quando eles adotam, e também nas escolas, né, que eles vão pegar esse conceito do design thinking que era adotado nas empresas primeiro, o objetivo é solucionar problemas de forma criativa, inovando, sempre trazendo uma coisa que ainda não existe, tá? De maneira centrada no ser humano, na pessoa, na necessidade da pessoa. Então, as empresas vão estar olhando para o cliente, para as pessoas, o que que elas estão precisando, certo? O que está faltando? Entendeu? Então, eles vão desenvolver alguma coisa diferente nesse sentido para que atenda a essas necessidades, ok? E nas escolas? Nas escolas, eles vão trabalhar da mesma forma. Vai ser uma inovação, eles vão pensar de forma criativa e inovadora para solucionar algum problema, centrado também nas pessoas, seja ao redor das crianças, dos jovens que estão ali perto, pode ser do bairro, pode ser da cidade, ou pode ser os problemas, as necessidades dos próprios alunos, como a gente vai ver aqui, ok? Então, para desenvolver o design thinking, eles são colocados em 5 passos, ok? Então, você vai ter o passo da descoberta, onde os alunos vão estar olhando ao seu redor, observando os problemas, ok? Que é uma coisa que a gente também sempre deve fazer, certo? Observar ao nosso redor tudo o que está acontecendo e olhando de forma assim crítica para o que está acontecendo em tudo, né, gente? Até quando a gente entra no supermercado, observar o que está sendo vendido para a gente, o que a gente está comprando para levar para nossa casa, certo? Então, assim, eles vão desenvolver essa parte na descoberta. Aí depois vem a interpretação, eles vão interpretar algum problema que eles encontraram, ok? E aí tem a etapa da ideação, a gente vai ver direitinho cada uma dessas etapas, ok? A ideação, que é a fase das ideias, que é aquele, vem os post-its, né, nas empresas, nas escolas eles nem sempre usam os post-its, mas o conceito, a essência permanece a mesma, tá? Que é a fase das ideias. A prototipagem, que é onde eles vão construir alguma coisa simples que representa a solução daquele problema, tá bom? E os testes e ajustes do protótipo que eles construírem, tá? Eles vão testando, ajustando e aprimorando os protótipos. Então, vamos lá. Passo 1, que é o da descoberta. Então, o professor, ele pode levar já um problema pronto para a sala de aula? Pode. Ele pode levar um problema que está acontecendo dentro das escolas, né? Ou uma coisa que está acontecendo ali na rua da escola, alguma coisa que o aluno está vivenciando, que ele está vendo que aquele problema realmente está acontecendo, alguma coisa próxima, palpável do aluno. Ou o professor pode, que é até o método que eu mais gosto, que eu achei mais legal, é você colocar o aluno para observar ao redor dele. Você dá um diário para ele vai montar no caderninho dele um diário, fica uns 3, 4 dias observando, certo? O que tem de problema ao redor dele? E, gente, na hora que eu estava pesquisando tudo isso,
eu descobri que sai cada coisa interessante, sabe? Um aluno, ele trouxe assim, eu vi que tem aqueles vendedores de balinha no sinal, que vai colocando as balinhas no retrovisor, mas ele quase não vende balinha. Será que tinha um jeito dele vender mais balinha, entendeu? Eles trazem até esse tipo de coisa. Aí eles começam a observar, teve um outro que observou que na rua dele, quando estava chovendo, porque estava em dia de chuva, com certeza, quando ele estava observando, a água não estava escoando para as laterais da rua. Aí ele viu, agora é por isso que eu estou entendendo que a minha rua está alagando, ela não está escoando, entendeu? Então, assim, eles vão anotando todos os problemas que eles encontram, certo? Pode ser problema até assim, eu queria montar uma forma dos alunos, os professores e os pais terem uma melhor comunicação, né? Como que isso poderia ser desenvolvido para que haja um progresso acadêmico nas nossas escolas, né? Na minha escola, por exemplo. Então, eles vão trazer um problema, tá? E como que eles vão trazer esses problemas? A professora vai montar em equipe e cada um vai compartilhar o seu problema, tá? Aqueles problemas que eles encontraram. E eles vão selecionar um, ok? Aí, o pensamento inicial, quando eles descobrem qual é o problema que eles vão trabalhar, vai ser: eu tenho um problema, ok? Aí, o ponto de partida, como posso abordá-lo? Então, eles vão começar a fazer uma pesquisa exploratória sobre esse problema, ok? Eles vão tentar descobrir a causa, a raiz desse problema e também descobrir quais as necessidades das pessoas que estão envolvidas em tudo isso, tá? Então, por exemplo, eles podem fazer entrevistas. Vamos pegar o exemplo, então, que eles querem desenvolver melhor a comunicação, ok? Entre alunos, pais e professores. Eles podem fazer entrevista com os professores da escola, com alunos de outras turmas, com os vizinhos, né? Se eles morarem num prédio ou numa casa ali que tem algumas residências onde o pai pode até acompanhar se for preciso, para que faça entrevista com a vizinhança e eles vão colhendo todos esses dados, entende? Pode pesquisar na internet, pode pesquisar em livro, é livre onde eles pesquisam, ok? Só que eles precisam coletar dados, tá? Sobre este problema. Essa fase, olha só, em todas as fases a gente vai ver que vai sendo desenvolvido a empatia, ok? Então, vamos supor que aqui tá essa menininha aqui, né? Eu sempre gosto de dar um nome, né? Para as crianças aqui, para ficar mais ilustrativo. Enfim, tá aqui a Melina. A Melina, ela trouxe um problema. E só um minutinho, gente, eu tenho que aceitar um pessoal aqui na sala. Eu acho que já foi aceito. Enfim, aí tá aqui a Melina. A Melina, ela pode trazer um problema que o Pedro acha que aquilo nem é problema, ok? Aí o Pedro fala para a Melina: não, mas é porque isso não é problema. Aí a Melina vai ouvir. Ela vai ter que saber ouvir, entende? Assim como o Pedro a ouviu e ouviu de forma atenciosa, de forma respeitosa, agora a Melina vai ouvir. E a Melina pode querer defender. Então ela vai desenvolver o quê? Uma capacidade argumentativa do porquê que aquilo é um problema para ela. E o Pedro vai tentar entender o porquê que isso é um problema para a Melina. Você está vendo? Então, eles desenvolvem isso. É claro que o professor vai estar observando tudo isso, ok? É até muito difícil, tá? Para o professor ficar observando. A gente sempre viu como é mais custoso, é mais difícil o professor estar conduzindo essas atividades, né? Onde o aluno é o centro da turma, né? Não é ele, mas o centro, o professor. E também para perceber todas essas habilidades que estão sendo desenvolvidas em cada aluno, porque ele vai observar isso de forma individual, tá? Porque eles sempre observam isso de forma individual nessas escolas, entende? Então, vamos para a segunda fase, que é a de interpretação. Na fase de interpretação, olha o pensamento inicial. Eu aprendi alguma coisa. Afinal, eles já coletaram os dados sobre aquele problema, tá? Então, o ponto de partida, como eu posso interpretar tudo isso? Ok? Então, agora os alunos, eles precisam aprofundar mais naquilo ali,
porque eles precisam entender bem o problema, gente. Se eles não entendem bem o problema, eles vão ter dificuldade de pensar numa ideia para resolver e na solução. Entendeu? Então, eles vão ver que dados que realmente são importantes e que realmente descrevem aqueles problemas, que dados foram desnecessários que eles escolheram, entende? Porque eles vão precisar conceituar esses problemas, o problema, né? Que vai ter que estar claro na cabecinha de cada um. Então, a dica que os professores dão neste momento é que eles tentem conceituar o problema em uma só frase ou no máximo em um parágrafo pequeno, ok? E que tenha algo visual também. Como que ia ser feito isso? Eles escrevem a frase ou o parágrafo, que aqui é onde eu coloquei, né? Importante, porque e também colar algumas gravuras, pode ser de revista, pode ser de internet que eles imprimem, se eles tiverem condições, né, de fazer isso, ter acesso à internet e a uma impressora que representam aquele problema, eles vão fazer colagem naquele papel, ok? Para ficar assim, para tentar ficar claro, tá? Qual que é o problema que eles vão desenvolver, ok? E o professor, se ele achar que aquele, porque ele não interfere, vocês vão escolher esse problema, entende? Isso aqui não é um problema. Não, eles vão deixar o aluno descobrir sozinho, ok? Na medida que eles forem desenvolvendo passo a passo, tá? Ele pode fazer uma orientação, uma pergunta reflexiva, mas nunca já dá uma resposta assim, ok? Ideação. Agora é a fase das ideias, ok? Eles já estão com o problema definido e eles vão começar a dar ideias. Então, da onde vai ser o pensamento inicial? Eu vejo uma oportunidade, ok? E o ponto de partida, que ideias posso criar a partir de tudo que entendi sobre isso? Então, em primeiro momento, eles vão ter uma fase de pensar ideias de forma silenciosa. Cada um na sua casa, vai anotando no caderno as ideias que eles acham mais legais, as ideias que eles nem dão muita importância, eles vão anotando tudo, tá? No caderninho. Aí chega o dia lá de voltar para a equipe e eles vão compartilhar as ideias. E cada um vai saber ouvir, vai ter que saber respeitar, e todo mundo vai ouvir ideias diferentes e muitas ideias, tá bom? Essa fase é muito conhecida também como brainstorm. Brainstorm é exatamente isso, é uma chuva de ideias, tá bom? Então, eles vão pensar depois, que ideias são mais viáveis? Quais não são viáveis? Será que dá para juntar duas ideias? Ok? Então, porque eles vão ter que escolher uma ideia só, tá bom? Aí, ó, o trabalho em equipe, um dos focos principais é a escuta atenciosa e valorizar as diferentes ideias. Passo 4, prototipagem. Então, agora, eles vão ter que desenvolver um protótipo, né? Pensamento inicial, eu tenho uma ideia, ok? Ponto de partida, como concretizar essa ideia, tá? É claro que vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa cara, não vai ser uma coisa de alto valor, até mesmo porque tem muitas chances de dar errado, ok? Então, as escolas vão trabalhar com uma coisa mais acessível nessa fase, né? Não é, né, igual algumas pessoas aí que ficam construindo foguetes, né? A gente sabe que tem umas pessoas aí que constroem foguete de 10, 60, 70 milhões para estourar no ar e tudo, porque está testando, né, para ver se dá certo. Está longe disso e está longe também de uma empresa que está testando alguma coisa, ou um relógio, ou alguma coisa assim, entendeu? Então vai ser uma coisa bem baratinha mesmo. Por exemplo, naquele caso lá, do caso dos pais, alunos e professores, né? Vão desenvolver uma comunicação melhor entre eles, para criar, para que a nossa escola se progrida melhor. Entende? Eles podem criar um aplicativo de forma gratuita em algum site que ofereça isso, tá bom? Então, aí, vamos fazer uma coisa de baixo custo e tudo, né? Que permite testar para ver se vai dar certo e tudo, né? Perguntar, funciona? Né? Será que esse negócio vai funcionar mesmo? Entendeu? Aí, testes.
é a hora de testar esse protótipo, tá bom? Ah, eu coloquei esse livro aqui, porque esse livro aqui é de uma professora, aliás, duas professoras que escreveram isso, o Design Thinking na educação, tanto presencial quanto na educação à distância e também na adoção das corporações, das empresas, tá bom? É a professora Carolina e a professora Andréia, porque se tiver algum professor assistindo, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, e tiver interesse, tem esse livro. E a professora Carolina, eu estava vendo, ela tem diversos outros livros ligados também à educação disruptiva, como desenvolver mais as habilidades socioemocionais do aluno, tem muitas coisas legais, sabe? Muitos livros que ela já escreveu nessa direção, ok? Então, vamos lá, testes. Eu experimentei uma coisa nova, ok? Como aprimorar este meu protótipo? Então, agora eles vão ficar fazendo testes e tentar descobrir como eles podem melhorar até chegar ao produto final, ok? Então, vamos para lá, para a próxima. Olha só, gente. Essa a adoção do design thinking não é uma coisa simples, ela é uma coisa bem complexa, tá? E se o aluno, às vezes, ele está na ideação e ele não consegue ter ideias direito do que ele pode fazer para resolver aquele problema, muitas vezes ele precisa de voltar em uma das fases anterior, porque significa que ele não entendeu qual que é o problema. Entende? Você pode estar aqui nos testes e ajustes, se dá errado, você tem que voltar para a fase das ideias, né? Ou você pode ter que voltar lá para o início. Então, vocês veem como que demanda um tempo para ser adotado nas escolas, demanda um tempo para o professor ter disponível, né, dentro da agenda, ok? E além de não ser uma coisa realmente simples de ser avaliada, tá? Porque eles não vão avaliar só o produto final que o aluno coloca, tá? Eles vão avaliar tudo o que acontece nesse processo aqui, tá bom? De forma técnica, do que eles estão fazendo, de tudo, mas também todas as habilidades de comunicação que estão desenvolvendo, ok? A empatia, o respeito, tudo. Aconteceu no Brasil. Eu achei esse exemplo aqui, e um dos sites que eu até já cheguei a citar numa live anterior, na live da Educação Maker, tá? Esse site aqui, Scratch, do MIT. Ele foi desenvolvido lá, e lá tem uma parte de projetos, né, que algumas crianças e adolescentes já desenvolveram, e eu achei esse aqui, que eu achei interessante. O que que aconteceu? Essa equipe aqui, ela estava vendo. Uai, gente, eu esqueci de colocar a apresentação, né? Desculpa. Então, olha só, essa equipe aqui, ela estava vendo que aqui, ó, a tabuada, a questão da tabuada, eles estavam achando chato, muito chato o jeito de estudar tabuada, eles queriam uma forma mais dinâmica, certo? Eles queriam uma forma mais prazerosa, mais legal de aprender matemática. Então, eles fizeram isso aqui, a questão da receita, né? Isso aqui, eles desenvolveram um aplicativo. Isso aqui é um aplicativo, é porque está recortado, mas é porque o site já deu dessa forma, tá? Nesse formato aqui. Então, eles vão montar as receitas aqui e eles podem multiplicar essa receita. Não, eu não quero só uma receita de bolo, eu quero 2 receitas, ou eu quero 5 receitas, sabe? Aqui, por exemplo, está no modo de configuração de faça 5 bolos. E pode fazer até 9 bolos. Então, eles vão ter que, muitas vezes, multiplicar, né? São 5 bolos, aqui são 2 xícaras de açúcar para um bolo. Aí eles vão ter que colocar o resultado aqui. E eles vão colocando o resultado aqui e vai ligar a batedeira, entendeu? Então, esse aplicativo aqui foi desenvolvido para isso. O problema era esse, era para tornar de forma mais legal aprender matemática, tá? Esse cara aqui, o Ken Robson, ele era um britânico, ele era um consultor de educação britânico e ele também era um palestrante. Ele fez diversas palestras aí pelo mundo inteiro falando da educação, tá? E uma coisa que ele falou, que ele sempre falava para todo lugar que ele ia, é falando as escolas estão matando a criatividade do aluno, certo?
E se a gente for pensar, será que as escolas tradicionais, o método que está aí, realmente está desenvolvendo a criatividade? Parece que a gente realmente desenvolve muito pouco, que é naquelas salas de artes de vez em quando, que você nem dá muita bola, porque no fundo você já sabe que vai passar, né, de ano, então você não tem medo, né? Você não tem medo da prova, não tem medo de nada, porque as escolas tradicionais elas ensinam pelo medo, certo? Então, não desenvolve mesmo, né? E ainda tem alguns educadores que falam, que completam isso aqui do Ken Robinson. Não, as escolas não matam só a criatividade, elas estão matando também a aprendizagem. Por quê? Porque as pessoas, com o método escolar que a gente está tendo, e não só com o método escolar, mas com tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Até os tipos de aplicativo de comunicação, de interação que eles estão desenvolvendo muitas vezes, está fazendo a gente, e fazer a gente também perder muito o contato pessoal, cara a cara com as pessoas, né? A gente ficar muito em contato de mensagem, é um conjunto de coisas que vai fazendo a gente perder mesmo o exercício da observação, o exercício da escuta, o exercício da empatia e o exercício também até da inteligência, se a gente for pensar, porque a gente para muitas vezes de ficar observando de forma crítica as coisas, como eu estava falando, né? Por quê? Porque a gente já foi acostumado nessas escolas, por exemplo, a gente, muitas vezes, a gente é acostumado a receber as coisas tudo pronto, a gente não precisa olhar de forma crítica para o nosso redor, né? Porque já vem tudo prontinho, né? Os professores estão sempre dando tudo pronto para a gente. A gente não precisa pensar, a gente não precisa questionar, então, assim, fica complicado, né? Olha só, por que desenvolver a criatividade é importante? É importante porque é uma preparação para um mundo em constante mudança, né? Em primeiro lugar, as pessoas que elas passam por esse desenvolvimento mais criativo e com um olhar crítico para o seu redor, elas vão ter sim uma capacidade maior na vida adulta de desenvolver soluções de forma criativa, certo? Para qualquer problema que surgir, qualquer mudança que estiver acontecendo ali naquele momento ao redor da família dele, por exemplo. Mais habilidade para a solução de problemas do mundo real, ok, e prepara os jovens para melhor contribuir com a inovação e competitividade, certo? Muitas vezes as empresas hoje em dia exigem habilidades dos jovens que saem das faculdades, acabam saindo das faculdades, habilidades muitas vezes até de resolução de problemas, resolução de conflitos, capacidade de liderança, muitas coisas que eles não desenvolveram direito. Eles passaram, né, 20 anos da vida deles ali, tendo poucos trabalhos em equipes, né, desenvolvendo pouca comunicação, passaram muito tempo olhando de costas, olhando as costas do aluno, certo? Então, assim, é estranho, né? Exige, são habilidades do nosso século, mas que não estão sendo desenvolvidas muito bem dentro das salas de aula, ok? Então, vamos ver as vantagens. Olha só, desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas. Eu acho que essa parte já ficou bem clara, né, pessoal? Motivação dos alunos. Por quê? Porque muitas vezes é um problema da vida deles, é um problema que eles trouxeram, é um problema que eles descobriram, é um problema que eles escolheram, né? Então, assim, isso traz uma interação maior, um interesse maior, um prazer maior de aprender, ok? Estímulo à criatividade e inovação, né? Isso também acho que ficou bem claro. Colaboração e trabalho em equipe. Por que colaboração? Porque cada um está trazendo a sua visão, cada um está trazendo os dados que eles coletaram, por exemplo, na primeira fase, cada um está dando a sua opinião. Isso é um processo colaborativo, ok? Um com o outro, dentro da equipe. Aprendizagem centrada no aluno. E isso muda tudo, gente. Mudou tudo. Isso é que fez a educação disruptiva ser tão disruptiva, ok? Porque quando você coloca o aluno no centro e tira o professor do centro de aula, você mudou tudo. Você mudou até a disposição dos móveis dentro da sala, sabe? Você muda a arquitetura da escola.
porque a arquitetura e a disposição de tudo dentro da sala, ela também interfere no social e no emocional das pessoas, ok? Então, é um ambiente sempre mais interativo. É um ambiente onde vão ter mesas em que você não vai sentar sozinho e não vai ficar olhando para as costas do seu colega, ok? Então, isso, e centrado no aluno também, porque é ele que vai descobrir as respostas, tá? Não é o professor que vai dar as respostas, ele vai ser o sujeito ativo, tá? Do próprio aprendizado dele, ok? Desvantagens, tempo necessário, porque a gente viu como que realmente, né, quantas aulas ali o professor vai precisar para implantar todo esse processo. O negócio é que nas escolas disruptivas a gente não tem aquele currículo fixo, rígido, né? Então é mais fácil. Eu vi professores de escolas tradicionais implementando o design thinking, vi, mas eu acho assim que realmente é uma coisa mais delicada, é muito mais complicada, porque lá você tem um currículo rígido em que você precisa passar aquelas matérias naquele determinado tempo, né? Você precisa passar tal capítulo até o fim desse capítulo, até a data tal, né? Até o dia antes da prova tal, até o fim do ano você tem que dar tudo isso aqui. Então, eles precisam estar sempre correndo com aquele tanto de conteúdo, né? Derramando aquele monte de conteúdo, certo? Necessidade de capacitação dos professores. Por quê? Porque não é um processo simples, não é qualquer professor que vai ter essa capacidade de ficar avaliando e conduzindo isso aqui de uma forma eficaz. Não vai, tá? Isso aqui é um processo realmente que vocês viram que ele é bem delicado e ele é complexo, sim, tá bom? Para você estar vendo a ideia que está surgindo, que está sendo escolhida, os problemas que estão sendo escolhidos, e você não vai interferir. Se eles precisarem voltar numa fase anterior para descobrir que aquilo ali não era um problema, eles vão ter que voltar e vão ter que descobrir sozinhos, ok? O que você vai fazer é direcionar. Você vai ser um facilitador disso, entende? Resistência à mudança. Aqui parte de quem, primeiramente? Dos próprios professores e dos pais, ok? Os professores, quando eles saem das faculdades de pedagogia, eles já saem com a cabeça muito fechada, que aquilo ali é o melhor método, né? Não só professores, a gente tem hoje diversas profissões em que as pessoas saem das faculdades com uma visão apenas retilínea, parece que não enxerga para o lado, né? Não olha em volta para ver o que, que tem. Então, já tem essa rigidez dos professores, até mesmo por ser algo muito mais difícil para eles. É muito mais fácil eles lerem a matéria, estudarem uma matéria e já saberem aquela matéria, que muitas vezes eles fizeram uma faculdade de história ou de geografia, uma coisa que eles já têm facilidade, ir lá falar, derramar aquele conteúdo e depois só corrigir uma prova, um papel de certo ou errado. É muito mais fácil, entende? E para os pais também, é outro que ficam olhando só de forma retilínea muitas vezes. E tem medo, né? Tem receio do diferente, do que está acontecendo. Por que tem medo? Porque muitas vezes não está entendendo. Não está entendendo, porque os alunos da escola disruptiva, eles vão sim se sair melhor no mercado de trabalho. Por quê? Porque a vida não é fazer prova, igual os outros alunos ficam fazendo. Eles ficam treinados para fazer prova, né? Eles são treinados para fazer prova, mas a vida não é assim, certo? Então, deixa eu aceitar uma pessoa na sala, gente. Então, é isso. A avaliação de resultados, muito mais complexo, é o que eu estava falando. Eles sempre observam em cada aluno, porque eles olham cada aluno um ser individual, eles não olham um grupo. Eles vão olhar cada aluno de forma individual e eles sabem que esse aluno, um aluno é diferente do outro. Eles sabem que um aluno tem mais dificuldade de comunicação que o outro. Eles sabem que aquele aluno que tem mais dificuldade de comunicação, eles vão ter que incentivar isso de alguma forma em alguma atividade, sabe? Então, eles têm que observar cada aluno, em que progresso eles estão, em que estado eles estão, entende?
em todos os tipos de habilidades que eles vão desenvolvendo ali, tá bom? Porque eles não desenvolvem só teoria, igual a maior parte do que a gente desenvolve na outra escola, certo? Que é mais teoria, ok? E adaptação ao currículo tradicional, que também é difícil, né? O que eu estava comentando. O currículo tradicional ele é muito rígido, ele é muito fechado, ele permite poucas mudanças, até mesmo porque nem tem tempo de você implementar muito uma coisa dessas aqui. Tem professores que fazem, que dão conta, mas eu sinceramente, assim, eu fico imaginando assim como eles chegaram a correr com a matéria, né? Até mesmo para ter um tempo considerável para adotar isso na sala de aula, ok? Gente, uma pergunta reflexiva aqui. Quem está participando das nossas lives, eu acho que não vai ter dificuldade de responder essa pergunta, tá bom? Quem souber pode participar aí no chat e falar, tá? A gente está nessa sociedade aí do passa ou repassa, certo? A gente recebe uma coisa no WhatsApp, muitas vezes a gente não olha com aquele olhar crítico, né? Não questiona, igual tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Muita gente achando que aquilo ali é só chuva, que é mudanças climáticas, sendo que e uma quantidade de mortos muito pequenas, né? De pessoas que foram afetadas, infelizmente, com a vida, sabe? É que perderam a vida naquilo ali, que eles divulgam 200 e poucos mortos, cento e poucos mortos, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não perguntam, elas não pensam, né? Então, elas vão repassando aquelas informações. Está faltando um olhar crítico sobre a realidade, certo? Então, e questionador, ok? E agora, é uma pergunta aqui. Podem participar no chat. Por que que você acha que o governo não investe na educação disruptiva em escolas públicas? E por que você imagina que a educação não é muito divulgada, a educação disruptiva? Porque a gente não vê isso, a gente não abre uma revista e vê falar muito de educação disruptiva, certo? A gente não, o pessoal não liga a televisão, quem liga a televisão ainda, e fica escutando também sobre educação disruptiva. Então, o que está acontecendo? O que vocês acham? Por que vocês acham? Né? Quem está assistindo nossas lives já viram a resposta sobre isso. Bom, eu vou avançando aqui, então. Aqui tem a resposta também. Olha só, as considerações finais, tá bom? Então, a gente vê que o design thinking, ele realmente ele promove todas essas habilidades, né? A criatividade, a colaboração, a empatia, ok? A resolução de problemas, a capacidade argumentativa, a escuta atenciosa, certo? Ele desenvolve uma série de habilidades, mas exige também uma mudança de paradigma na cultura escolar. Por quê? Porque o aluno é o centro, certo? E porque também não tem um currículo rígido, ok? É difícil você implementar esse negócio, esse método de aprendizado nas escolas tradicionais, por causa do tempo, como a gente viu, né? Então, exige uma formação adequada para os professores, tá? E possíveis resistências a mudanças dos pais e professores, que acontece muito, né, gente? Então, aqui está a resposta da nossa pergunta. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu até coloquei em vermelho aqui, tá? Não há interesse das autoridades de investir em métodos de ensino em que cidadãos se tornem agentes questionadores e autônomos de seu próprio conhecimento, ou formar pessoas mais capazes de buscar soluções criativas para problemas do mundo real. Não há,
sabe? É muito mais interessante para eles, é muito mais válido para eles, igual eu falei numa live, e é o que eu lembro, porque eu não lembro de muitas outras coisas, eu teria que pegar meus livros para lembrar das coisas que eu aprendia na escola, mas é muito melhor para eles ensinar aquilo que eu estava dizendo um dia, sobre nemateuminto e plateuminto, entende? Ó, claro, né? Eu não sei, tem pais que realmente não abrem, não pensam muito, mas achar interessante, né? Os filhos estarem ali aprendendo muito sobre nemateumintos e plateumintos, e vários deles, de vários conceitos que não vai usar para a vida em nada, né? A pessoa realmente, né, o interesse deles é construir esses cidadãos menos questionadores, mais alienados, mais com perda cognitiva, mais com menos exercício de inteligência, ok? Então, enfim, infelizmente, essa é a realidade, né? Não há interesse, gente. Há dinheiro? Há demais, tá? Há muito dinheiro rodando por aí, atrás das cortinas aí que a gente não vê, tá? Dessas autoridades, mas que a gente sabe que acontece. Só não há interesse mesmo, tá bom? Opa! Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. A próxima live vai ser sobre realidade virtual. Vou trazer a realidade virtual, a gente vai mergulhar um pouco no ambiente de trabalho, no metaverso. Vou trazer também a realidade virtual, não sei se é já na próxima ou na outra, dentro da educação também, tá? Trazer também as consequências que a realidade virtual pode ter na vida das pessoas, tá bom? E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima live.